Acredite nisso. É melhor você de hoje por diante começar a se acostumar. Deus, ele pediu para eu te avisar que existe um tempo de prosperidade. E nesse tempo de prosperidade, o Senhor vai te dar oportunidades jamais concebidas. E se você me perguntar quando ou como vai ser, eu não tenho essa resposta. Porque Deus, ele nos dá algumas informações, mas ele não revela tudo. Até porque se ele disser tudo como vai ser, perde a graça. Na história de José, em Gênesis 37, ele deu a José o sonho. Ele deu a José a visão. Só teve uma coisa que ele não deu a José. Ele não deu a rota, ele não disse o que aconteceria. Por isso, Deus, ele nos surpreende. Ele fala que vai fazer, ele nos dá promessas. E quando começamos a ver essas promessas se concretizarem, a gente fica assim, meu Deus, era verdade. E o Senhor me pediu para eu te avisar que esse tempo de prosperidade está chegando para você. Porque Ele sabe exatamente cada passo que você deu na sua vida até hoje. Redobra a tua atenção. Deus sabe até o dia de hoje. Deus sabe cada vacilo que deram com você, cada vez que você precisou ser forte, cada tentativa de lhe derrubar, de lhe destruir. Deus sabe. E Ele me pediu para eu te avisar hoje. Anote essa data. No dia de hoje, o Senhor dos Exércitos, Ele me manda te avisar que você vai viver um tempo novo. E nesse tempo de novidade, nesse tempo de melhorias, as oportunidades que Deus vai dar para você, outras pessoas não terão. Outras pessoas não terão. Haverá questionamentos. Algumas pessoas que fazem parte do seu cotidiano vão se perguntar o que aconteceu na sua vida. A pergunta vai ser assim... Desculpa. A pergunta vai ser assim, como foi que você conseguiu? Porque todo mundo quer saber o segredo depois que dá certo. Ninguém senta contigo para perguntar se você precisa de ajuda, mas depois que dá certo, que a chave gira, chove de gente querendo a receita do bolo. E o Senhor me pediu para eu te avisar que hoje, anota aí, tem caneta, ou então pega o teu telefone aí, pega o seu telefone e anote a data de hoje. Não vai levar muito tempo. Não vai levar muito tempo e você vai dizer assim, meu Deus, que reviravolta foi essa? Isso aqui é forte. Você vai dizer, que reviravolta foi essa? Como foi que minha vida revolucionou tanto? A Bíblia, não sou eu quem diz. E tem coisa que nem está escrito na Bíblia, porque Deus é Senhor, Ele revela o que Ele quer. Mas está escrito assim, que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. No Salmo 139 fala sobre todos esses atributos de Deus. Mas Deus, olha, 2 Coríntios 4:7, Deus colocou os seus tesouros dentro de vasos de barro, para que a excelência do poder não fosse nossa, mas dele. E Deus, ele sabe o que você precisa e ele vai administrar, ele vai entregar para você administrar, na verdade. Quem usa óculos é uma luta, viu? É uma prova. Deus vai administrar, para tirar o foco aqui, está repreendido em nome de Jesus. Deus vai entregar para você administrar esse talento, esse dom. E você vai dizer, Deus fez, Deus falou e Deus cumpriu. Tá? Você crê e recebe? Então escreve aqui, eu tomo posse e estende tua mão para cá, que eu quero orar por você nesse momento. Pai, no dia de hoje, eu coloco essa vida mais uma vez, Senhor, mais uma vez, em tuas mãos. Eu peço que aonde ela estiver, do alto de sua cabeça ao plantar do pé, todas as forças do opressor, todos os dardos inflamados, todas as obras do maligno, as intenções de atrasar, de atrapalhar, de trazer problema, sejam neutralizadas. Nesse dia de hoje, Pai, eu ainda peço, derrama sabedoria e discernimento, derrama interpretez sobre essa vida, para que ela possa caminhar de cabeça erguida e não vacilar os seus pés.
Senhor, eu já te engrandeço por tudo que tens feito no dia de hoje. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do bendito Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Você aqui agora, você vai fazer agora um ato de fé. Você vai clicar nessa seta aqui embaixo, é só isso que eu lhe peço. E compartilhar com as 3 primeiras pessoas que vão surgir aí no seu coração. Quantas vezes você já não tentou atravessar um problema de frente? Quantas vezes você já não tentou superar algumas situações gritando, batendo de frente, usando sua força, seu entendimento? Quantas vezes você não teve experiências de tentar ultrapassar muralhas com a sua própria força? E sempre que você tentava, não dava certo. Já parou para refletir nisso? Pois bem, hoje eu tenho 2 verdades para te dizer sobre a vitória de quem foge. Parece loucura porque muita gente ensina que só se vence uma batalha encarando ela de frente. Só se vence uma luta encarando de frente, mas, dependendo do problema, você não vai conseguir encarar o problema de frente, a não ser que você fuja. E eu não estou falando sobre covardia. Eu estou falando sobre coisas do seu dia a dia que você precisa amadurecer. E entender que alguns problemas não devem, de fato, serem encarados de frente. Eu vou te trazer aqui um texto que hoje à tarde martelou muito na minha cabeça. Olha, Gênesis capítulo 39, versículo de número 11. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer um serviço e nenhum dos homens estava ali. Versículo 12, ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. A mulher de Potifar, ela passou dias pressionando a mente de José. Gênesis 39, 10, aconteceu que falando ela cada dia a José, e ele não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. José conseguiu dizer não até o dia que ele teve força. José conseguiu dizer não até o momento que ele segurou a onda. Mas chegou uma ocasião que José não teve mais força. E quando José não teve forças de encarar a batalha de frente, ele fugiu. Porque nem sempre a fuga é para o covarde. Algumas pessoas acham que os valentes de verdade só encaram com o peito aberto, estufado, e vão para cima das coisas e ponto final. Mas eu preciso que você entenda que algumas vitórias Deus vai lhe dar quando você fugir. Deus usou a boca de Elias, Elias profetizou, 1 Reis capítulo 17, e depois disso, Jezabel mandou matar Elias. Elias, o homem que tinha acabado de destruir praticamente 450 profetas, sendo 400 do Deus Baal e 50 de Astarote ou Azerá. E agora, diante de uma ameaça, ele fugiu. A pergunta que eu lhe faço é, cadê o homem valente? Cadê o corajoso? Aqui você aprende que nem todo valente vai estar disposto a encarar uma luta de frente, porque ele vai entender qual é o tempo da fuga e o tempo do ataque. E hoje o Senhor parou você aqui para você ouvir isso aqui. Talvez você ache que sempre você vai vencer encarando de frente. Você vai vencer gritando, empunhando a força do seu braço. E algumas vitórias não serão assim. Pasme, você aí que está me ouvindo desse lado. Nem sempre as vitórias que você vai ter será encarando de frente. Às vezes você precisa abrir mão de dar uma resposta imediata. Às vezes você precisa abrir mão de dar, sabe, o troco. Às vezes você precisa abrir mão de pagar na mesma moeda. Infelizmente, algumas vezes nós achamos que o que precisamos fazer é devolver. É olho no olho e dente por dente. Às vezes o herói é o covarde, mas sai vivo. Está escrito em Eclesiastes que é melhor um cão vivo do que um leão morto. E você precisa ter sabedoria para interpretar isso.
Às vezes dentro de casa o circo tá pegando fogo e você, eu vou gritar, eu vou fazer isso, eu vou dizer, eu vou botar o dedo na cara assim. E Deus está dizendo a você, calma, nem todas as vitórias você vai ganhar enfrentando, às vezes é fugindo, às vezes é não batendo de frente, às vezes é deixando cada um quebrar sua própria cara. Porque quando você tenta intervir na história de alguém que não quer essa ajuda, você se torna uma pedra de tropeço. Cada pessoa precisa aprender com sua própria expectativa. O apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, ele disse assim, fugir da aparência do mal. Você precisa ter sabedoria que nem toda batalha você vai vencer olhando nos olhos. Nem todas as suas vitórias serão dadas porque você foi lá e conflitou. Você foi lá e mostrou. Não. Ei, calma. Tem vitória que tu não vai ganhar dessa forma. Existem vitórias que não virão para suas mãos enquanto você estiver usando sua força. Já tentou se ausentar e deixar a pessoa falar sozinha? Já tentou deixar aquele filho ou aquela filha quebrar a cara para sentir na pele? Porque até onde você protege, ela não tem experiência. Dói, mas é verdade. Hoje Deus, ele parou você aqui para você ouvir isso. Você precisa entender que nem todas as vitórias serão dadas diante de batalhas encaradas de frente. Tu entendeu isso até aqui? Agora espera aí, que eu quero, nesse momento, fazer uma oração pela sua vida. Escreve o seu nome aqui. O meu pedido de oração hoje é que Deus fortaleça você, o seu entendimento, a sua alma, o seu psique, para ter entendimento e compreensão que nem toda batalha você vai vencer ela de frente. Nem todas as batalhas você vai vencer, sabe, indo para cima, mostrando como é que faz. E eu creio nitidamente que essa mensagem aqui, ela não é à toa. Essa mensagem é de Deus para você e Deus está nesse negócio. Amém? Coloca o seu nome aqui nos comentários. Hoje eu quero fazer essa oração, pedindo ao Deus Todo-Poderoso que Ele fortaleça a sua mente, fortaleça os seus ânimos. E aonde estiver, nesse momento, uma raiz de dúvida, de medo, uma raiz de atrapalho psicológico, aonde você estiver e o inimigo tentar conspirar para fazer você encarar de frente, na ira, na raiva, no ódio, na angústia, que todos esses sentimentos eles sejam neutralizados e no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, toda a força do opressor, toda a obra do mal, toda a ação diabólica seja neutralizada. Pai, concede vitória, concede ânimo, concede força, e que debaixo do seu poder e de sua autoridade, toda a ação do mal seja neutralizada, que caia por terra toda a opressão, que caia por terra todo o influenciar de Satanás, que no teu nome hoje, Jesus, a vitória seja plena, a vitória seja entregue para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De posse, porque você já está de posse de vitória. Escreve nos comentários assim a palavra eu recebo. E se você conhece alguém que precisa receber essa oração e essa mensagem, clica na seta ou então copia o link e manda para essa pessoa.